Hoje a gente vai mergulhar fundo nos territórios invisíveis que existem entre as pessoas. Sabe, aqueles espaços silenciosos onde as nossas relações mais profundas, bem, é ali que elas realmente acontecem. É uma boa pergunta, né? Quanto de alguém a gente realmente consegue enxergar? Pensa só, em qualquer relação, pode ser com um amigo, alguém da família, um parceiro, existe uma imensidão de coisas que nunca é dita, que simplesmente não vem à tona. É tipo um universo inteiro que vive bem ali, debaixo da superfície das nossas interações do dia a dia. E é exatamente esse o ponto. Esse mundo que não é dito, ele é feito das intenções que a gente nunca declara, das memórias que compartilhamos só no silêncio, e daqueles sentimentos que, poxa, simplesmente não encontram palavras. É um lugar vasto, complexo e que, no fundo, define as nossas vidas. Então, vamos falar sobre isso, sobre o mundo entre nós. Esse mundo, ele é tudo construído com pequenos momentos. Sabe, não são os grandes eventos, não, mas sim aquelas trocas silenciosas que definem quem a gente é um para o outro. São pequenos dramas que estão acontecendo o tempo todo, quase sem a gente perceber. Vamos pensar nesses dramas do cotidiano. Por exemplo, um silêncio compartilhado entre amigos que, nossa, diz muito mais do que uma hora de papo. Ou aquele olhar que a gente troca e que é mal interpretado na hora. Uma palavrinha que alguém fala e que dispara uma memória super particular. Uma decisão que a gente toma por dentro, mas nunca fala em voz alta. E, claro, aquele abismo gigantesco entre o que a gente sente e o que a gente de fato diz. Esses momentos são universais, todo mundo passa por isso. E aí fica a pergunta: como é que se mapeia um território tão interno, tão complexo? Parece uma missão impossível, não é mesmo? Tentar traduzir a linguagem do silêncio, da hesitação, do pensamento que nunca vira palavra. Mas e se eu disser que tem alguém que dedicou a vida inteira a essa tarefa? Pois é, existe uma escritora que fez exatamente isso. Chegou a hora de conhecer a nossa guia por esse território. O nome dela é Soledad Puertolas. E olha, ela não é só uma romancista, não. Pense nela como uma exploradora dos espaços mais íntimos, uma verdadeira cartógrafa emocional das relações humanas, das conexões que nos definem. É isso. O foco central de toda a obra dela é um só: a intimidade, a verdadeira natureza da conexão humana. Ela investiga o que realmente nos une ou nos separa, sabe? Indo muito, mas muito além das aparências e dos diálogos superficiais. A busca dela é pela essência da intimidade. E para fazer essa exploração toda, ela usa uma ferramenta muito particular. Um estilo literário que é conhecido lá na Espanha como intimismo. É como se fosse uma lente de aumento, direto na alma. Vamos entender como isso funciona? A definição é bem direta. Em vez de focar na ação que está acontecendo do lado de fora, nos grandes eventos, o intimismo olha para dentro. Ele se volta para aquela paisagem imensa que existe dentro de cada pessoa. É basicamente uma literatura que usa um microscópio para olhar a alma. Simples assim. E aqui a gente vê exatamente como ela constrói as histórias dela. O foco está sempre no mundano, no dia a dia. Ela mostra o poder gigantesco de um silêncio, de uma pausa na conversa, revela toda a complexidade do nosso pensamento interior, a ambiguidade que um pequeno gesto pode ter e, claro, o peso enorme que a memória tem no momento presente. É como se ela dissecasse momentos que parecem banais, mas que, na verdade, são tudo. Olha só esse exemplo. Ele observou mexer o café. Um ato simples, mas que em sua mente desenrolou uma década de manhãs que ele quase havia esquecido. Tá vendo? A ação é mínima, é só mexer um café. Mas o que acontece por dentro é gigantesco. É aí que tá a mágica do trabalho dela, transformar uma coisinha ordinária em algo super profundo e revelador. E aqui fica claríssima a essência da técnica dela. Olha a distância enorme entre o que foi dito e o que foi pensado. Alguém pergunta: você está bem? Mas o pensamento é: eu vejo em seus olhos a mesma tristeza que sinto em meu coração. Será que estamos à deriva no mesmo barco? A conversa de verdade, a que mais importa, está acontecendo por baixo da superfície. É um diálogo silencioso que a gente só consegue acessar através da escrita dela. Basicamente, o que ela faz é nos ensinar a ver o mundo em camadas. Pensa num ato simples: passar o sal na mesa. Na superfície é só isso, mas na camada de baixo tem a memória oculta de um outro jantar. E mais fundo ainda, tem um desejo não dito, talvez um anseio por mais conexão. Ela nos dá as ferramentas para a gente conseguir enxergar essa profundidade em tudo. Tá, mas e daí? Por que isso tudo importa?
A resposta é simples, porque quando a gente lê Soledade por Tolas, a gente não está só lendo sobre os personagens dela. A gente começa a ler nós mesmos. Começamos a olhar para as nossas próprias relações de um jeito completamente diferente. A obra dela nos lembra de uma coisa fundamental. A nossa identidade se constrói nesses pequenos momentos, nessas trocas sutis do dia a dia. A verdade sobre o amor, a amizade, a dor, raramente está nos grandes gestos. Ela está, na verdade, nos detalhes mais quietos. E talvez o maior presente que a obra dela nos dá seja justamente este. Ela nos entrega a linguagem para a gente entender as conversas silenciosas que temos todos os dias. Ela consegue dar nome para sentimentos e dinâmicas que todo mundo experimenta, mas que muitas vezes a gente não tem palavras para descrever. Ela traduz o que parece intraduzível. No final das contas, é isso. A obra dela funciona como um espelho. Ler Soledad Puertolas é como se olhar num espelho que não reflete o nosso rosto, mas sim o nosso mundo interior e aquelas teias super complexas que a gente tece com as outras pessoas. E com isso, fica a reflexão. Depois de olhar o mundo através das lentes dela, talvez valha a pena a gente prestar um pouco mais de atenção nesses mundos não ditos que nos cercam o tempo todo. Fica a pergunta: que histórias estão sendo escritas nos nossos próprios silêncios?